Olá, chance de negociar. A TV.jus traz todos os detalhes do mutirão fiscal do Estado que começa na próxima segunda-feira. E tem mais. Troca de experiência. Juizado especial é tema de qualificação no Judiciário mato-grossense. Conflito entre família em um processo de inventário é pacificado por meio da conciliação. E você vai conhecer um presépio diferente e encantador. Não saia daí que a TV.jus começa agora. Começa na próxima segunda-feira, dia 11 de dezembro, o mutirão fiscal do Governo do Estado na Arena Pantanal, em Cuiabá. A ação é resultado de uma parceria entre os poderes Judiciário e Executivo. A repórter Fernanda Fernandes traz mais detalhes. A expectativa durante esses 10 dias de mutirão é negociar 400 milhões de reais de dívidas oriundas do Detran, SEMA, AGER, INDEA e PROCON. E o contribuinte terá a oportunidade de negociar o valor devido com condições especiais, incluindo a isenção de juros e multas. É importante lembrar que o atendimento será realizado no segundo andar da arena, das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira, e no final de semana, das 8 ao meio-dia. E o juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça comentou a importância desse evento, não só para quem quer regularizar a sua vida fiscal, mas também para o Judiciário Estadual. O objetivo nosso é a redução do estoque nosso, redução do Executivo Fiscal. Daí a importância de participarmos do mutirão que ocorrerá de 11 a 21 de dezembro agora, já vai ocorrer, e sempre objetivando a redução do estoque, ou seja, arquivarmos com esses executivos fiscais, que hoje no estado todo corresponde a 69.584 ações. Né? E desse mutirão vai envolver apenas o Cuiabá, que corresponde a 46,60 aproximadamente, quase metade de todo o estoque de valores a receber está em Cuiabá. Daí a necessidade de nós participarmos. E magistrados participam de capacitação que tem como foco o avanço e as práticas dos juizados especiais. Veja como foi o curso. Cerca de 45 magistrados e assessores do Tribunal de Justiça participaram da formação continuada sobre procedimentos nos juizados especiais e acesso à justiça na Escola dos Servidores. A professora da Fundação Getúlio Vargas e pesquisadora na área de estudos sociojurídicos e do direito com ênfase na advocacia criminal e popular foi a convidada para ministrar o curso. Sem dúvida nenhuma, o único jeito da gente melhorar a prestação do serviço judiciário, melhorar a relação do judiciário com a sociedade, melhorar, né, os magistrados no seu dia a dia, é através de pesquisas sobre o judiciário e através do ensino sobre essas pesquisas. Então, a relação entre o direito e estudar o direito como um fenômeno social é fundamental. O curso também abordou temas sobre o acesso à justiça, juizados especiais, transação penal na prática e a conciliação. As melhores práticas nos juizados especiais, civil e criminal, foram apresentadas, assuntos que contribuem para a atuação dos juízes em Mato Grosso. Poder pensar por que é que, então, a importação dessa ideia dos juizados especiais, que tem a ver com os small claim courts americanos, né, como que essa importação de fato aconteceu no caso brasileiro. Então, pensar as dificuldades que os magistrados têm lá no dia a dia deles, né, e que eles têm também com os conciliadores e todas essas relações que eles precisam harmonizar e dar conta, essas dificuldades elas têm, na verdade, uma conexão com algo muito mais antigo que a própria forma de administração de conflitos no sistema de justiça brasileiro. Entre os participantes, o juiz coordenador do Núcleo de Conciliação, Ideobrando da Costa Marques. Para o magistrado, a formação continuada ajuda a debater assuntos de como a sociedade encara a solução dos conflitos. Nós estamos vivendo um momento diferenciado agora com a instituição de uma política de tratamento adequado de conflitos. Então, com essa nova política inaugurada pela Resolução 125 do CNJ e agora com o novo CPC e a Lei de Mediação, então nós realmente vivemos um momento diferente da forma de abordar os conflitos e a sua solução.
Já para a juíza Patrícia Ceni, que atua no Juizado Especial do Torcedor e Turma Recursal, é uma oportunidade de trocar experiências e ampliar conhecimentos. Como eu atuo nas turmas recursais, a gente acaba pegando o processo do estado inteiro e vendo realidades completamente diferentes e que o nosso olhar, até em virtude da experiência, consegue ver de uma outra forma. E a tentativa também de levar isso para os colegas, principalmente trazendo uma professora tão gabaritada, é muito bacana. Só tenho a agradecer. E no próximo bloco, você vai ver como a conciliação ajudou a resolver um conflito de família em um processo que envolve herança. E ainda, um presépio elaborado de forma bem criativa vai movimentar o clima natalino em Cuiabá. Os detalhes já já. Em acidentes de trânsito sem vítima, chame o Serviço de Atendimento Imediato do Poder Judiciário. Uma equipe vai até o local e faz a conciliação entre as partes. Durante a Semana da Conciliação, a primeira Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá realizou várias audiências para promover o acordo entre as partes. Uma delas conseguiu restabelecer a conversa entre pessoas de uma família que entrou em conflito em um processo de inventário. Por meio da audiência de conciliação conduzida pela juíza Ângela Jimenez, da primeira Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá, foi possível transformar a relação antes conturbada entre os membros de uma família devido a um processo de inventário que arrasta há 17 anos. O inventário que corria em outra vara, corre em outra vara, relativamente à morte de um pai, e que tem um número grande de herdeiros idosos, e durante toda a audiência de conciliação foi possível ouvir, acolher as dores de cada ramo da família, entender por que esse diálogo tinha sido interrompido, porque muitas vezes o que está em voga não é exatamente o objeto do processo, mas toda uma história de vida, uma história que tem afetos e desafetos e que precisa de ser trazido à mesa. E só durante a conciliação ou a sessão de mediação nós vemos isso possível, porque quando a humanidade da juíza pode se encontrar com a humanidade dos jurisdicionados, com a humanidade de todos que integram o processo, os promotores, os defensores, os advogados e também, por que não dizer, dos servidores que apoiam os atos, as solenidades e todo o trabalho estrutural. E, nesse esforço conjunto, a gente poder fortalecer esses vínculos familiares. Para a advogada de uma das partes, o resultado foi surpreendente. Existe emoção envolvida, existe patrimônio, existe a morte de alguém querido, né? E a participação do judiciário, nesses casos, é muito importante, porque apazigua os ânimos, as pessoas têm a oportunidade de falar os seus sentimentos, de falar as suas pretensões, cada um tem o seu momento de desabafo. Durante a Semana Nacional da Conciliação promovida em todo o país, somente na primeira Vara de Família foram realizadas 45 audiências de conciliação, que resultaram em 30 acordos. Ao todo foram atendidas 127 pessoas. Este defensor público participou de algumas dessas audiências e observou que nelas é possível restabelecer o diálogo entre as partes envolvidas em conflitos. Às vezes você percebe quando as partes chegam, elas não conseguem conversar, elas não têm comunicação entre elas, né? E aí o defensor, o magistrado, conseguem fazer com que aquele diálogo que havia sido perdido seja restabelecido. A conciliação ela é muito importante por diversos aspectos. O primeiro que é sempre lembrado é a agilidade, a rapidez com que o processo pode terminar. Mas eu penso que não seja só essa a vitória da conciliação. A vitória da conciliação nas varas das famílias, por exemplo, é a possibilidade de que todos os membros dessa família, que muitas vezes têm dificuldade de comunicação, de entendimento, de propostas, poderem se encontrar e
restabelecer um diálogo e, mais do que isso, restabelecer os elos afetivos que pressupõem a existência da família. E agora vamos falar da magia do Natal. Está aberto para a visitação o presépio teatral montado pelo Grupo Arautos do Evangelho, no Oratório São Paulo Apóstolo, no bairro Santa Rosa. Uma boa programação para toda a família. Veja na reportagem de Wagner Zanan. Em português arcaico, presépio era a designação para o estábulo. E vem daí o nome de uma tradição natalina que remonta a mais de 800 anos. O primeiro presépio teria sido montado no ano de 1223 por São Francisco de Assis, na cidade de Argila, na Itália. De lá para cá, os presépios ganharam popularidade e ainda hoje encantam crianças e adultos no mês do nascimento de Jesus Cristo. Em Cuiabá, um dos mais tradicionais é montado há mais de 10 anos pelos Arautos do Evangelho, no bairro Santa Rosa. A importância desta apresentação é a importância da felicidade na vida do homem, porque a verdadeira felicidade quem traz a vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. A vida é que tem aquela exuberância de ser, aquele movimento, aquela alegria, aquela riqueza de pensamento. E na medida em que alguém tem presente a origem maravilhosa, o sentido extraordinariamente superior a nós do que houve no Natal, então abre-se a essa pessoa uma dimensão muito mais bonita que as compras, os presentes e as comilanças no Natal. O presépio não é só uma cena pronta. Ele é animado e todos os anos agrega novos elementos. É um presépio em constante evolução. Ao todo, são mais de 13 cenas e todas elas com bonecos animados. São mais de 100 elementos e um capricho que pode ser apreciado em cada detalhe. 5 pessoas estão diretamente ligadas ao projeto. O que mais alegra é a sensação de fazer o bem, né? Então, nós temos o nome de Arautos do Evangelho. Arauto significa mensageiro. Então, mensageiros do Evangelho. E essa forma de anunciar o Evangelho, seja através de pecinhas, então de movimentos, isso é uma parte bem interessante que lembra um pouco do trabalho de Deus em nossas almas, né? Então, seja uma graça ali, uma graça aqui. Tudo isso é um trabalho muito laboroso da parte de Deus que frutifica em nossas almas, né? E nada melhor que ver um pouquinho desta apresentação do presépio teatral maravilhoso. E eis que com um raio da mais pura luz nasceu Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. O pequeno Augusto Miguel já assistiu ao presépio teatral maravilhoso várias vezes. Ainda assim, os olhos brilham a cada vez que acompanha a mais bela de todas as histórias. Eu achei uma coisa muito bonita, pois tudo é artesanal, aí as pessoas ficam encantadas com os desenhos, com a história, as pessoas ficam muito encantadas. As apresentações são abertas ao público, conforme explica o Padre Maurício. E o melhor de tudo é que não custa nada. Que tal se programar e relembrar o verdadeiro espírito do Natal? Às quintas, sábados e domingos, das 17 às 21. Entretanto, grupos de escolas, de paróquias, podem agendar em outros horários. Aí, então, nós acertamos a conveniência de ambas as partes. E se você quiser conferir a apresentação e fazer o agendamento, é só ligar para o telefone 3626-6256. E a TV Ponto Jus termina aqui. Até o próximo programa.